Direitos humanos. Direitos humanos são todos os direitos relacionados à garantia de uma vida digna. São direitos que são garantidos à pessoa pelo simples fato de ser humano. Eles devem ser garantidos a todos os cidadãos de qualquer parte do mundo, sem qualquer tipo de discriminação, como cor, religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual e política. O primeiro registro de uma Declaração dos Direitos Humanos foi o Cilindro de Ciro, escrito por Ciro o Grande, rei da Pérsia por volta de 539 a.C. Filósofos e europeus da época do Iluminismo desenvolveram teorias da lei natural. A Carta Magna de 1215 deu garantias contra a arbitrariedade da coroa. O Acto Habeas Corpus de 1679, que foi a primeira tentativa para impedir as detenções ilegais, os direitos de 1689 da Inglaterra, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 da França e a Carta de Direitos de 1791 dos Estados Unidos, entre elas a Declaração Universal de 1948. Os direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial teve uma reflexão mundial sobre a dignidade humana, fazendo com que o Estado refletissem como tratava os cidadãos. Com isso foi criado a ONU, dando ao ser humano esperança de paz. Reconhecimento dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 1948 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. O documento é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação. Defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta. Os direitos humanos são os direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade ou qualquer outro motivo, como religião e opinião política. Eles podem ser civis ou políticos, como o direito à vida, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão. Podem também ser econômicos, sociais e culturais, como o direito ao trabalho e educação, como o direito ao desenvolvimento. O que é cidadania? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao poder de grau de intervenção no usufruto de seu espaço e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. A expressão cidadania está associada ao campo do direito, em que existe uma série de legislações voltadas para o direito e dever do cidadão. Entre os deveres, destaca-se o voto eleitoral, o zelo pelo espaço e cumprimento das leis. Entre os direitos, destaca-se o direito de ir e vir, bem como de ter acesso à saúde, moradia, alimentação e educação. Em caso de descumprimento aos deveres, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, a exemplo de presidiários, que possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pela lei penal. Através da cidadania é permitido, por exemplo, que os cidadãos tenham direito à liberdade, à vida, à igualdade perante a lei, ao voto, à moradia, à educação e à saúde. O exercício da cidadania implica não só o cumprimento de deveres, mas também o exercício de direitos. Direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais justa e equilibrada. Cada cidadão deve ter o bom senso de saber que as suas atitudes implicam prejuízo de outro cidadão. Ela passa a ser desrespeituosa. O respeito ao próximo é um exemplo de como exercer a cidadania no dia a dia
e abrange a igualdade de tratamento, independentemente da etnia, sexo, condição social ou idade. Movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio do embate político dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico. Os grupos atuantes dentro de um movimento social estão sempre em busca da representação política destas formas de exclusão social, e suas atuações têm sempre o objetivo de produzir pressão, direta ou indireta, no Estado. Os movimentos sociais podem ser classificados em movimentos reivindicatórios, onde suas ações focam em exigências de questões imediatas, movimentos políticos, onde buscam influenciar a população na participação política direta, e movimento de classe, que buscam subverter a ordem social e alterar as relações entre distintos fatores na conjuntura nacional. Movimentos de igualdade racial. Atualmente, entre as reivindicações do movimento negro está a compensação por todos os anos de trabalho forçado e a falta de inclusão social após o período da abolição da escravidão. A falta de políticas públicas destinada à maior presença do negro no mercado de trabalho e também nos campos educacionais. Também a efetiva aplicabilidade das leis que buscam a criminalização do racismo e a plena aceitação e respeito à cultura e herança histórica. Outro movimento social importante é o da igualdade de gêneros. Este é um dos principais pilares do movimento feminista e tem causado um grande impacto social em diversos países. Há uma luta feminina constante contra o machismo e a desigualdade de gênero. Diversas reivindicações e denúncias foram feitas ao longo dos anos. Mulheres escancaram para o mundo a cultura do assédio e do estupro, buscam igualdade salarial entre homens e mulheres, organizam manifestações ao redor do mundo contra o feminicídio e buscam a manutenção e ampliação dos direitos das mulheres. Vale citar ainda o movimento das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiências físicas ou mentais representam a minoria do planeta que sobrevive à extrema desigualdade social, como analfabetismo e desemprego. O movimento social dessas pessoas investe no processo de mudança cultural e alcançou resultados expressivos de cidadania, permitindo-lhes exercer seus direitos em um contexto cada vez mais próximo à vida independente. Embora as pessoas com deficiência cada vez mais ocupem espaços públicos, como a escola, a fábrica, os palcos, as instituições culturais, os pódios paralímpicos e estejam em cargos privados e governamentais, há ainda o que melhorar, pois ainda acontece discriminação, falta de oportunidades e de apoios e liberdade de fazer as próprias escolhas. Outro movimento importante é o movimento indígena. Os indígenas possuem como objetivo central de sua movimentação política a conservação e delimitação de áreas indígenas, ou seja, terra. Porém, esse conceito é muito mais amplo do que o conceito literal. Dentro do conceito terra, estão inseridos reivindicações como educação, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura, projetos socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e fiscalização ao cumprimento de leis e demarcações. A luta do movimento indígena no Brasil abrange mais do que apenas o território físico. Uma de suas grandes exigências é a possibilidade de manter sua cultura e seu modo de vida. Direito à vida, à liberdade de expressão, de opinião e de religião, direito à saúde, à educação e ao trabalho de uma vida digna. Qual a importância dos movimentos sociais para a conquista de direito e de espaço na sociedade? É de fundamental importância a participação dos movimentos sociais para o fortalecimento da democracia, no processo de inclusão social e na conquista de direitos, visando o bem comum. São ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação e, em geral, envolve um confronto, a compreensão dos movimentos sociais e da sua importância na construção da cidadania e da justiça. Nos permite identificar os obstáculos a serem vencidos. Quando alcançados, transforma a vida de muitas pessoas,
além das que se envolvem diretamente nas ações. É fazer valer nosso direito de cidadãos.